primeira aula da disciplina de Planejamento e Organização do Turismo, ou POT para os íntimos. Como eu já havia adiantado, a disciplina é uma disciplina bem teórica, eu espero que vocês tenham esse envolvimento e esse cuidado nas leituras referentes a tudo que nós passamos para essa construção teórica, conceitual, que vocês precisam ter para a disciplina de planejamento. É uma disciplina, uma das, vocês tiveram várias disciplinas já, mas era uma disciplina muito importante para a atuação de vocês. Na atuação enquanto bacharel em turismo ou turismólogo, como queiram, vocês vão participar de vários momentos em que vão precisar aplicar esses conceitos de planejamento do turismo, principalmente na esfera pública e também na esfera privada, dependendo da área em que vocês vão vir a atuar. Ou se já atuarem no turismo, vão dar continuidade a isso. Então, gente, eu vou aqui, acho que agora já dá para abrir o meu slide. Acho que não vai ter nenhum problema técnico. E aí eu queria também aproveitar, como eu provavelmente vou ficar sem a visualização do chat, eu queria pedir para os professores que eles pudessem fazer essa mediação com as perguntas, se tiverem dúvidas, questionamentos, ou até mesmo anotações dos professores para fazerem alguma reflexão, alguma ponderação. A gente realiza isso no final. Eu vou tentar me organizar para ficar com ali 10 minutos, 15 minutos, 20, enfim, para que nós possamos tirar essas dúvidas. E aí, assim, os alunos, eu queria que vocês aproveitassem para irem já colocando essas indagações, colocando aquilo que vem a surgir durante a explicação, porque eu acho que com o apoio do slide vai ficar mais fácil, tanto para vocês, alunos, quanto para os colegas professores, essa questão do que a gente está debatendo aqui. Então, deixa eu compartilhar agora. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Perfeito. Então, gente, vamos lá. Como eu havia dito no início, antes de nós compreendermos o conceito de planejamento turístico e como é que se dá esse conceito, a gente precisa situar o turismo nessa dinâmica de gestão, de território, e também situar o turismo numa perspectiva de vocês já sabem, aliás, o que é o turismo. É um fenômeno social, é uma atividade econômica, tem vários vieses teóricos que debatem o turismo, e a gente viu isso em outras disciplinas. Mas aqui, eu preciso trazer à tona, ou novamente, essas questões relacionadas aos impactos positivos e negativos que a atividade pode trazer. Então, a nossa discussão ela vai começar com isso. Essa reflexão inicial sobre turismo, crescimento e desenvolvimento. E para que a gente possa entender esses primeiros pontos que vão ser debatidos, a gente tem que considerar que crescimento e desenvolvimento são conceitos diferentes. Eles não são conceitos parecidos, não são conceitos iguais, não são sinônimos. Existe uma confusão, não na literatura científica, mas principalmente nos debates técnicos, sobre a ideia de crescimento e desenvolvimento. E a gente tem que entender que o crescimento, ele está relacionado ao crescimento, sobretudo na perspectiva econômica. Esse crescimento ele vai estar sendo visualizado a partir da perspectiva econômica, já o desenvolvimento não. O desenvolvimento ele vai estar sendo visualizado a partir da ideia de desenvolvimento em escalas. Desenvolvimento em escala humana, desenvolvimento em escala turística, desenvolvimento em escala social, desenvolvimento do turismo, desenvolvimento ambiental. Então, a gente vai perceber que esses conceitos, eles precisam ser compreendidos para que, a partir disso, vocês tenham uma perspectiva diferente sobre como vocês visualizam o que é crescimento
e o que é desenvolvimento, principalmente quando isso se aplica ao turismo, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, a partir dessa ideia inicial, eu queria trazer para reflexão que o turismo ele tem esses impactos positivos e negativos, eu trouxe aqui alguns deles. Eu coloquei até em verde justamente para dar, talvez, ali uma ideia de que é algo bom, é algo bom, que pode possibilitar um encaminhar para o futuro, mas será que esses benefícios, ao invés desses dois pontos, caberia uma interrogação? A gente tem que entender também que os benefícios que o turismo traz, enquanto atividade social e econômica, são benefícios que têm seus contrapontos. E aí eu trouxe aqui alguns só para a gente exemplificar. O turismo ele gera divisas no sentido de aumento da economia. A gente também tem uma ideia de que essas divisas elas vão se enquadrar a partir do momento que grupos de turistas se deslocam de um local para o outro, principalmente quando isso se configura numa ideia de escala internacional. O turismo também ele vai incrementar a renda e o produto nacional bruto. Essa renda ela vai ser incrementada em 54 atividades que fazem parte do turismo. Professor, 54 atividades que fazem parte do turismo, sim. Quando a gente visualiza o turismo nessa perspectiva econômica, existem várias atividades que estão sendo contempladas a partir do momento que uma pessoa ou um grupo de pessoas se desloca do Piauí para outro estado do Brasil ou para fora do país. Então, a gente vai ter aí essa ideia de incremento de renda, consequentemente, o Produto Nacional Bruto... Professor, que está no slide 1 ainda. Está no slide 1? E agora? É porque você não está passando, professor. O pior que eu estou passando, eu acho que é porque minha gente... Isso, é porque você tem que colocar o cursor porque não está em exibição de slide. Agora sim. Acho que tem que fazer isso, né? Toda vez, cada tela, você tem que fazer isso. Pronto, eu vou aqui. Minha gente, tem um pessoal que está entrando agora. Eu vou ter. Pior que só eu que posso permitir também, né? A participação. Eu vou ver como é que a gente faz, como é que a gente resolve essa demanda. Vai dar certo. Vocês estão vendo o slide agora? Sim. Estamos sim, professor. Perfeito. Então, como eu havia dito a vocês, essa ideia de... Eu vou deixar dessa forma, tá, gente? Essa ideia de benefícios, ela também, nessa perspectiva econômica, ela é muito visualizada. E aí tem a ideia também de que o turismo ele promove a globalização mundial. Ora, se as pessoas se deslocam, viajam e podem ir, e olha só, quando eu estou falando de perspectivas positivas, podem ir. Quem pode ir? Quando pode ir? Quem faz parte desses grupos, né? Que podem, que conseguem se deslocar. Então, promove a globalização mundial, mas a gente tem esse contraponto. Para quem? O turismo ele também rompe muitas barreiras culturais, sociais, barreiras relacionadas à ideia também do como uma cultura, como eu já disse, ela é visualizada pelo turista. Porque às vezes você tem um pré-julgamento, você faz um juízo de valor antes de ir para um local, e quando você vai para aquele destino, você consegue perceber que talvez não era bem aquilo que você tinha pensado. É a própria ideia também de o turismo utilizar produtos locais. A atividade ela vai se desenvolver a partir do que existe naquele destino. Claro, é muito comum acontecer uma importação de atrativos, de recursos, para que a gente possa conseguir atender a essa heterogeneidade de turistas. Mas o foco principal é vender aquilo que existe na localidade. Isso, consequentemente, vai trazer como perspectiva também uma imagem externa positiva, porque se eu vou para um destino, naquele destino eu tenho essa visualização de que a atividade funciona, tem essa perspectiva e essa ideia de funcionar de forma sustentável, a gente vai ter, enquanto turista, uma imagem externa
positiva, e essa imagem externa ela não vai ficar só para mim, Anderson. Ela vai se coletivizar para todos os turistas que vão para aquele local de formas diferentes, mas vai acontecer uma construção de uma imagem, de uma identidade. Ele provoca, de certa forma, o cuidado ao meio ambiente, uma vez que, se um destino turístico está localizado em uma área que tem recursos ambientais, a tendência é que existam organizações, que existam coletivos, que existam movimentos sociais que se envolvam para tentar pensar em mecanismos de conservação desse meio ambiente. Claro, vão haver as barreiras com quem não pensa na conservação e na preservação ambiental, mas a gente está pensando de forma positiva aqui, tá? A ideia também da infraestrutura local, que, consequentemente, se tem desenvolvimento turístico, se tem desenvolvimento turístico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um melhoramento para que haja uma melhor estrutura para esse turista. E isso, consequentemente, vai reverberar para os moradores locais. Um exemplo que eu posso dar para vocês muito claro foi quando Parnaíba foi contemplada dentro do Programa de Regionalização do Turismo, e aí o nosso município ele entrou enquanto um dos 65 destinos indutores do turismo no Brasil. Nessa época, nós tivemos muito acesso a políticas e a recursos financeiros para que nós pudéssemos aqui dentro do município estimular o melhoramento da infraestrutura urbana, de apoio. A própria infraestrutura turística ela foi melhorada a partir do Programa de Aceleração do Crescimento, e eu falo para vocês com conhecimento de causa, porque eu moro aqui, então a gente consegue fazer esse recorte histórico sobre esse crescimento. E outro ponto também que nós podemos apontar é a ideia de emprego, né? O turismo permite aí, independente do tipo de emprego, ele vai permitir que hajam possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Ok. Feito esse primeiro ponto aqui, reflitam, pensem, depois contestem aquilo que vocês acham. Ah, professor, é positivo, mas tem isso aqui que não é bem o que você falou, não. Que a ideia aqui é justamente provocá-los, viu? Então vamos para a ideia dos malefícios. A gente tem as demandas excessivas, consequentemente, se tem muitos fluxos de turistas indo para uma localidade, isso vai gerar o quê? Impactos sociais, culturais, ambientais, econômicos. Demandas excessivas, elas preveem a ideia de que muita gente vai se deslocar para aquele destino, consequentemente, uma das possibilidades seria o overturismo, que eu até comentei com vocês na disciplina de teoria geral do turismo. É aquela ideia de massificação do turismo em um destino, em uma localidade. Que é muito comum, antes da pandemia, é claro, em destinos europeus. Voltando aqui para a ideia das demandas, a gente também tem uma consequência, seria a propagação de doenças, a própria Covid, né, acabou tendo essa, digamos que, massificação para outros locais por conta desse deslocamento, as fronteiras ainda estavam abertas, as pessoas se deslocavam, consequentemente, se difundiu o vírus nessa circulação de pessoas, e não só o coronavírus, mas outras patologias, né, outras doenças, a própria gripe suína, H1N1, a instabilidade econômica também que esse turismo promove. A gente tem muito uma ideia de sazonalidade. Naquele período tem deslocamento, tem fluxo turístico, tem pessoas frequentando, e em um outro período não tem. Consequentemente, a gente vai ter uma perca na economia. E essa perca ela vai influenciar em quê? Empregos, faturamento de empresas, outras atividades e outros serviços que também acabam sendo influenciados pela economia do turismo. A gente vai ter também uma consequência, esses problemas sociais. Eu posso apontar acho que um exemplo muito clássico que a gente tem para discussão seria a época em que Fortaleza era um destino que recebia muitos turistas europeus por conta
de ser um destino considerado de turismo sexual. Então, as pessoas se deslocavam, os europeus eles se organizavam, se deslocavam em voos charters, iam para Fortaleza, e houve como problema social essa massificação da prostituição na beira-mar de Fortaleza. A questão mesmo da pobreza, que é uma consequência também do turismo, porque esse turismo ele não vai beneficiar a todos, como eu disse no início, vai gerar divisas para quem? Quem vai conseguir, de fato, participar desse incremento de renda? Então, são questões que a gente precisa avaliar. Ainda relacionada à questão também dos problemas sociais, a gente finaliza aí com essa falta de acesso, né, do turismo para todos. A degradação ambiental também é uma consequência que vem da atividade. Se você executa o turismo sem planejamento, e mesmo executando com planejamento, vão haver impactos ambientais. Isso é indiscutível. O como se pensa isso e o como se minimiza esses impactos ambientais é que é um ponto que o planejador vai precisar visualizar. A mercantilização da cultura, uma vez que a cultura ela acaba, de certa forma, virando um produto, vou utilizar essa expressão, um item do mercado, e essa mercantilização ela pode influenciar até no como as manifestações culturais acontecem, conflitos interculturais entre turistas e entre os moradores locais também, eu acho que é um outro ponto que a gente precisa considerar, aumento da criminalidade, a própria inflação nos períodos em que se tem, dependendo do movimento de turistas, um preço muito mais alto de determinados produtos e serviços. Então, o Guinar ele aponta essas questões para a gente refletir. E vejam que aqui eu utilizei a cor vermelha, para a gente pensar aí sobre o que é positivo e o que não é tão positivo. E aí a gente traz agora os conceitos de planejamento, que segundo Fernandes, é o primeiro conceito que a gente vai debater, é que é um processo que permite prever, avaliar ações futuras com vistas à tomada de decisões mais racionais e eficientes. Então vejam que o planejamento vai permitir tem essa ideia de previsibilidade, de avaliação, porque eu vou prever, eu vou verificar o que aconteceu, à medida que eu verifico, eu vou pensar em meios para futuramente avaliar aquela situação, e aí eu vou tentar mudar de forma racionalizada aquilo que não estava coerente ou que não estava correto, seja no planejamento do turismo, no meu planejamento enquanto educador, no meu planejamento de vida, enfim. Newman, ele vai dizer que é decidir antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha de ação pré-estabelecida. Então vejam que é um conceito muito conecto com o primeiro de Fernandes. Essa ideia de ação pensada e pré-estabelecida. Definição de um futuro desejado e de todas as providências necessárias à sua materialização. Então, Petrocchi ele já vai trazer essa concepção teórica. E existe uma definição daquilo que nós buscamos enquanto futuro, enquanto ideário, e, consequentemente, a partir disso, a gente vai tomar providências para conseguir atingir esse futuro desejado. Gente, eu estou só parando aqui, porque eu estou permitindo que o pessoal entre. Só um minutinho. Voltei. Então, voltando aqui para esses conceitos, vejam que são conceitos que eles são muito conectos. Dentro da literatura que eu propus para vocês, tem outros conceitos, tem outras teorias, mas eu trouxe esse para a gente poder ser mais objetivo. Então, espero que fique claro que essa ideia de planejamento é justamente pensar de forma racionalizada, prevendo o que pode acontecer no futuro e, consequentemente, minimizar possíveis impactos, possíveis situações indesejadas para aquela situação que você está pensando ou planejando. E no caso do turismo, vejam que é muito complexo, porque você vai pensar
isso numa perspectiva de território. E para que eu possa pensar, então, esse planejamento, seja ele do turismo ou de qualquer outra atividade, existem algumas perguntas clássicas que Guinar coloca, que são as seguintes: o que é que eu vou planejar? Por que que eu vou planejar? Quem vai planejar? Como? Onde? Quando e quanto? Vejam que são perguntas-chave para que a gente possa, com base nelas, ter uma racionalização e sistematização daquilo que se deseja e do que vai se pensar em relação ao planejamento. Se nós pensarmos aqui numa perspectiva de planejamento do turismo, o que nós poderíamos propor? Deixem aí no chat sugestões que a gente vai tentar depois usar esses exemplos futuramente aqui durante a aula. Mas olha só, a gente poderia pensar o planejamento do turismo em relação à acessibilidade no município de Parnaíba. Eu sou daqui e eu percebi que essa acessibilidade ela não é muito viável. Existe uma ideia de capacitismo muito grande em relação a pessoas com deficiência e, consequentemente, não há uma preocupação política de gestão, de mercado, para poder fazer com que essas pessoas tenham meios para se deslocar. Então, a ideia da acessibilidade pode ser pensada enquanto o quê? Por quê? Eu já me antecipei, eu já justifiquei. A gente tem grupos de pessoas, grupos sociais, que precisam de meios no sentido de, quando eu falo precisar, entendam, no sentido de meios para poder ter uma circulação mais facilitada, digamos assim. E isso vai de encontro à ideia de inclusão que as políticas, enfim, propõem e por aí vai. Quem vai executar isso? Gestão pública? Moradores locais? O mercado? São outras organizações de outros segmentos? Geralmente no turismo é muito comum haver essa integração e essa coparticipação, esse planejamento participativo. Mas também nós temos exemplos de planejamentos que não são dessa forma, o que acaba, às vezes, até unificando intenções. O como, né? O como eu vou planejar, quais são as ações que vão ser executadas. E aí eu posso pensar, por exemplo, aqui em Parnaíba, até onde eu sei, não tem uma política municipal para... A gente sabe que existe o desenho universal, existem outras legislações específicas, mas não tem uma política do município que promova essa acessibilidade. Então, eu preciso pensar o quê? O como? Na criação, talvez, de uma política. Consequentemente, a gente pode criar um conselho municipal para debater como é que vai ser executada essa política, que passa por um ciclo de aprovação, mas a gente tem que ter, né, esse como bem elaborado, bem racionalizado. Onde? No município de Parnaíba, o quando? Vamos estabelecer uma meta. Essa política ela foi aprovada, a gente agora vai tentar, por meio dessa política, angariar financiamentos para poder conseguir executar o que foi planejado na política, mas quando? Em quanto tempo a gente vai promover esses meios urbanos de acessibilidade? E uma acessibilidade que atenda uma totalidade de grupos sociais. E o quanto, né? Quanto é que isso vai ser de custo? Quanto é que isso vai custar? Então, o planejamento ele vai ter esse ideário. Em relação à questão também do planejamento, Fernandes vai dizer o seguinte: visualizar o passado, aquilo que não deu certo, ou aquilo que está dando certo, mas que precisa de novos meios para poder ser executado. Eu acho que talvez um exemplo muito clássico que eu posso dar para vocês também é esse aumento que nós tivemos de serviços de delivery. Muitas pessoas, muitas empresas, muitos empreendedores trabalhando com delivery em vários segmentos. Então, no passado, a gente não tinha muito isso. Com a pandemia, no presente, a gente teve que ter uma mudança de como
chegar até o consumidor, independente do segmento. A ideia também de presente versus futuro, visualizar como é o nosso presente, que futuro nós esperamos. Esse futuro ele vai contemplar, ele vai ser racionalizado por meio de estratégias, objetivos e metas que vão ser contempladas nos planos. Eu vou depois, mais na frente, explicar a diferença entre plano, programa e projeto. Segundo Fernandes, ações alternativas para anos seguintes, então eu tenho que também, dentro do meu planejamento, enquanto característica, agir por meio de elaboração de alternativas para os próximos anos. O planejamento ele não é pensado somente para 2022. Independente da escala desse planejamento, tem que haver uma projeção anual que atenda essas mudanças de cenários que podem vir a acontecer. Critérios de escolha entre as alternativas. Eu vou estabelecer alternativas, e aí é muita ideia de construção de cenários, e eu vou escolher quais são os critérios dentro dessas alternativas que são mais interessantes para o meu planejamento que eu estou executando, e antecipar soluções de problemas previsíveis. A ideia do planejamento, essa ideia do planejamento, ela tem como principal finalidade a antecipação, fazer com que a gente consiga evitar problemas que às vezes estão ali na cara do gestor, do empreendedor, da própria gestão pública e que não é executado, né, como se deveria. Então é uma ideia mesmo de antecipação. Segundo Fernandes, também existem pré-requisitos. E aí eu quero que vocês lembrem do nosso Fórum 1. No Fórum 1 eu estabeleço, inclusive, sobre esses pré-requisitos. Eu vou explicar aqui esses pré-requisitos. E aí vocês já tentem trazer o que a gente vai debater aqui para aplicação e resolução do Fórum 1. Bom, o primeiro seria estabilidade política e econômica. Será que para desenvolver o turismo, ou qualquer outra atividade, mas vamos focar no turismo, que é o nosso objetivo aqui, o nosso objeto de estudo. Estabilidade política e econômica é significativo? O que vocês acham? Gente, não tem como a gente não pensar na estabilidade política e econômica. Se você não tem essa estabilidade, consequentemente, se vai influenciar no como o turismo vai acontecer. Se vai se desenvolver ou se vai apenas crescer economicamente, como eu coloquei no início. A própria ideia de estabilidade econômica. Tem destinos no mundo que trabalham com a ideia de planejamento há muitos anos. Aconteceu, ou está acontecendo, o que nós estamos vivendo agora na pandemia, e esses destinos eles já tinham planejamentos de muitos anos, e planejamentos rápidos, para poder ali tentar mudar a situação e para ir conseguir voltar à atividade turística de forma mais rápida possível. A gente pode citar como exemplo a Austrália, a Nova Zelândia, que são exemplos aí, tanto do planejamento em relação à própria pandemia, quanto do turismo em si. E lá eles são países que têm uma estabilidade política, a própria economia ela é muito estável. Então a gente vai ter aí, com base também nesse agir de forma antecipada, na elaboração desse planejamento, são países que conseguiram fazer com que o seu turismo voltasse de forma mais rápida a acontecer. Continuidade administrativa, isso tem muito a ver também com a ideia de governo, política de governo, política de Estado. É muito comum no turismo acontecer essa ideia de não termos uma continuidade administrativa, uma gestão faz uma determinada ação, ou pensa de uma forma, ou planeja ações, ou executa projetos, e a outra gestão não dá continuidade. A gente tem aí isso de forma muito comum no nosso país, e também na atividade turística não é diferente.
Isso é muito ruim, porque se você não tem continuidade administrativa, consequentemente, a atividade ela não vai ter uma heterogeneidade no como é desenvolvida. Pensamentos diversos, perspectivas diferentes, olhares que às vezes não, olhares que não se conectam. Consequentemente, a gente vai ter aí um turismo que não vai conseguir se desenvolver. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Sou eu, professor. Rogério. Opa, Rogério, tudo bom? Tudo bom? Desculpa pela voz. Não, que é isso. Estou um pouco rouco. Tudo mas, bom, né? Pois é, estamos falando um pouco aqui e aí acabei ficando rouco no fim de semana. Mas, diante do que você está dizendo, professor, é por isso que eu, particularmente, defendo os planos plurianuais de turismo, tanto a nível local, né, municipal, como estadual e como federal, né, como bem diz lá a Lei Geral do Turismo. Porque, assim, fica um pouco mais difícil de quebrar e haver essa descontinuidade de ações. Tá bom? Obrigado. Show, eu que agradeço, Rogério. É justamente isso. A gente tem que ter essa visão de planos que tenham continuidade e que sejam não diria longos, mas o exemplo que você deu dos planos plurianuais. A legislação, ela recomenda isso. Está lá na legislação do turismo. Por que não seguir isso? E se não seguir, por que não tentar adaptar para se adaptar à realidade do seu município, do seu destino, do seu território, enfim, do seu contexto? Muito bacana o que você coloca, viu, Rogério? Disponibilidade de dados estatísticos, isso é um problema. Se você não tem dados estatísticos relacionados à demanda, oferta, o inventário da oferta turística é um elemento tão essencial. Vários municípios não têm, municípios grandes, municípios pequenos, municípios que poderiam ter esse instrumento e ele não é, infelizmente, ele não é utilizado em sua maioria. E, consequentemente, você vai ter ali uma carência de dados que vão ser utilizados, que poderiam ser utilizados, na realidade, para poder pensar o desenvolvimento turístico. E esses dados estatísticos, entendam, não se referem só à questão de dados para a gente poder ter ali uma análise comparativa, mas são dados que eles vão alimentar bancos de dados e que vão servir não só para a gestão pública, se a gente pensar que numa perspectiva de gestão pública, mas também as empresas, o mercado, que precisa de dados para poder se desenvolver, né, para poder desenvolver as suas ações, as suas estratégias mercadológicas, enfim. Então, a gente também tem isso como um problema. Capacidade técnica, e aí está muito ligada à ideia de nós aqui, no que nós estamos nos propondo. Vocês estão se qualificando tecnicamente para atuarem no turismo, e essa capacidade técnica, será que existe no meu município? Será que não existe? Se não existe, por que não existe? O que é essa capacidade técnica? Como ela pode influenciar no desenvolvimento turístico? Gente, a gente está debatendo planejamento turístico. Então, como é que é inaceitável, eu penso, ainda hoje nós temos muitas secretarias, muitas superintendências que não têm um profissional de turismo qualificado para atuar no planejamento. Às vezes você tem um profissional que tem boa, sei lá, que contrata um assessor técnico, ou que se preocupa em estudar, entender, compreender o fenômeno social e econômico que é o turismo, mas a gente precisa desses profissionais técnicos para darem esse subsídio da teoria aliada à prática. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui é para ser usado, e usado com muita constância nas atuações profissionais. A capacidade técnica ela é extremamente significativa para esse planejamento, e a mentalidade favorável da classe dirigente. Ora, professor, a gente tem no nosso município tem a capacidade técnica, tem disponibilidade de dados estatísticos, mas a minha gestão, seja ela pública ou privada, não me dá
favorabilidade para que eu consiga aplicar as ações de planejamento pensadas. Então, se tem esse outro entrave... A gestão precisa ter uma mente bem aberta, né, para receber essas ideias que possa melhorar o desenvolvimento da cidade, né? Sim, Helder, sim, com certeza. Porque, olha só, a gente está falando de uma atividade econômica que... Como é que o turismo é visualizado? Nem sempre... se o turismo não é benéfico para mim, por que eu vou querer me preocupar com essa política? Ou em fazer com que essa discussão vire política. Então, gente, como você colocou, a ideia mesmo de precisamos participar, precisamos mostrar que existimos, precisamos sensibilizar essa gestão de que temos um corpo técnico que quer atuar e que, se não tem espaço, a gente vai brigar por esse espaço. A gente vai lutar por esse espaço. Bom, em relação ao planejamento ainda, os instrumentos, segundo o Fernandes, eles se dividem em gerais e instrumentos particulares. Os instrumentos gerais, pessoal, está muito ligado à ideia dos investimentos que vão ser feitos naquilo que é de infraestrutura básica e de apoio para o turismo. Eu diria básica. Por exemplo, a energia elétrica. A gente precisa ter energia elétrica para poder desenvolver o turismo. Mas dependendo do território, você pode fazer turismo usando velas, usando meios que não sejam os meios convencionais. Educação. A educação ela é significativa para a gente poder desenvolver esse turismo. Vocês que estão aprendendo agora sobre a área vão levar isso para os municípios, para os destinos, para os municípios e territórios, desculpa, de vocês. O transporte, a água, o esgoto. Então, esses instrumentos gerais, eles vão influenciar no planejamento do turismo. Como assim, professor? A gente vai conseguir desenvolver o turismo no município de 150 mil habitantes ou de 100 mil habitantes, se a gente não tiver infraestrutura básica adequada? A gente pode até conseguir, só que isso vai ser um entrave para que esse turismo possa ali deslanchar. E um exemplo que eu posso dar, N exemplos de municípios para vocês que não conseguem desenvolver turisticamente porque não tem infraestrutura básica. Leia-se Parnaíba, leia-se alguns municípios do nosso estado do Piauí também, infelizmente, né? E aí, em relação aos instrumentos particulares, eles se qualificam em qualitativos e quantitativos. O Fernandes, ele aponta aqui como exemplo a reforma agrária e tributária, porque isso vem de uma perspectiva de qualificação, porque, olha só, se os tributos no turismo eles aumentaram, e se tem novos tributos que vão influenciar na execução da atividade turística em um município ou em um estado, por exemplo, isso vai influenciar na qualidade desse turismo de alguma forma. A gente pode encarecer os preços por conta disso, se tem ali uma reforma tributária que vai influenciar a nível estadual. Um outro ponto aqui também seriam os quantitativos, que, segundo Fernandes, são os impostos, os subsídios, as isenções fiscais, que vão ali influenciar na precificação e na construção do como esse destino turístico, porque, olha só, uma coisa é a gente pensar o destino, como eu falei no início, outra coisa é a gente pensar uma organização turística. São duas realidades totalmente diferentes, mas que esses conceitos, eles são aplicáveis desde que você, enquanto planejador, tenha essa percepção. E aí, lá por fim, a gente aponta também como que isso vai influenciar no turismo, nos investimentos do turismo, na renda do turismo para a concepção do produto de um estado, falando já de economia. Alguns elementos do turismo, segundo Fernandes, para que esse planejamento aconteça, são os elementos institucionais, administrativos e técnicos. Os institucionais estão ligados à questão de legislações,
da própria jurisprudência a respeito do como a gente vai pensar planejamento, porque esses elementos eles vão influenciar. Se existe uma estrutura de turismo no Brasil que tem uma visão institucionalizada em relação ao desenvolvimentismo, a uma política de apenas investir no turismo ou promover um fluxo turismo massivo, sem pensar nos impactos que isso pode causar, e se isso é de forma institucional, essa relação também isso também vai ter uma relação com o administrativo, porque o administrativo vai envolver a gestão, como se administra, numa perspectiva micro ou macro. E aí, em relação também a outros elementos, segundo Fernandes, a gente pode apontar os elementos técnicos, profissionais planejadores, os próprios documentos que são construídos, planos, programas, projetos, que vocês vão ver daqui a pouco o que são esses documentos. Em relação aos profissionais, eu acho que, assim, já falando um pouco da minha experiência, atualmente eu trabalho numa consultoria, a gente está em stand-by desde o ano passado, por conta da pandemia. Estamos com um projeto para ser executado na usina hidrelétrica de Boa Esperança, que envolve 8 localidades, 2 estados, e esse projeto, o plano ele já foi elaborado, os projetos eles foram também pensados, e a gente está numa perspectiva de programas, da atuação de cada programa. Eu, enquanto turismólogo, sou responsável pelo programa de desenvolvimento turístico local. Só que ali, se você nem se enquadra tanto essa ideia de local, porque você está trabalhando 2 estados, né? Então seria algo mais regional. E aí, se temos uma limitação, e falando já disso, temos a pandemia aí, temos a atuação dos profissionais de consultoria na área de turismo, que são esses planejadores, que vão pensar o planejamento nessas escalas. Mas se a gente tem ali uma administração que ingessa a atuação do planejador turístico, do técnico, que a gente falou anteriormente, eu não vou conseguir desenvolver aquilo que está pré-estabelecido no meu plano. E aí, assim, eu vou ter que compartilhar isso, que fique só entre a gente. A gente é uma consultoria que faz parte, trabalha de forma independente, mas que prospecta editais, conseguiu ser contemplada no edital, só que nesse edital existem alguns entraves em relação ao como a administração da organização que nos contratou visualiza alguns itens do planejamento. Não só do turismo, mas em outras esferas que também vão ser contempladas. Então vejam o quanto que isso vai influenciar no que vai ser realizado pelo planejador. Façam de conta que eu não falei isso. Nem está sendo gravado, né? Em relação a tipos de planejamento. Bom, gente, eu teria aqui uma infinidade de tipos de planejamento para poder apresentar para vocês. Vou trazer alguns segundo Ignar e também segundo Fernandes. Em relação ao tempo, o planejamento pode ser de longo, de médio e curto prazo. Petroc também vai dar alguns pitacos em relação a isso, e esse planejamento, na literatura, a gente vai perceber que existe uma variação muito grande sobre o que é longo, o que é médio, o que é curto prazo. Eu vou usar como preconcepção aqui que Ignar defende Petroc. Esse planejamento de longo prazo, ele vai envolver uma escala aí de 5 anos, o de médio prazo até de 2 a 3 anos, e o de curto prazo seria dentro de 1 ano. Só que, como eu disse, na literatura a gente vai ter uma infinidade de visões diferentes em relação ao que eu estou colocando para vocês. Em relação à dinâmica geográfica, esse planejamento ele vai ser local, municipal, regional, estadual, nacional, continental e mundial. Olha o quanto que, à medida que a gente começa do local e vai até o mundial, o quanto que isso é muito complexo. Porque pensar o planejamento em uma organização é muito complexo. Imagina pensar, executar e avaliar o que foi pensado e executado nessas outras escalas. Por isso que é importante
que haja uma integração e que haja um planejamento participativo, que eu já estou aqui entregando. A ideia também do planejamento administrativo, que vai envolver o público, o privado e o misto. A gestão pública ela vai conduzir sozinha o turismo, vai ter participação da iniciativa privada, então isso é misto. A ideia também do econômico, que seria microeconômico, numa escala menor, ou macroeconômico, em uma escala maior, além do território, considerando políticas externas que influenciam naquele território. A ideia setorial, que vai envolver o setorial, o intersetorial e o global. Vejam também que esse planejamento setorial ele vai ser específico para aquele determinado assunto, ação a ser contemplado. Por exemplo, a gente vai pensar o planejamento setorial do turismo no município de Pedro II, considerando a qualificação profissional dos profissionais de turismo, dos trabalhadores de turismo, a gente pode elencar como algo setorial. E aí, dentro do setorial, a gente pode estabelecer somente para os profissionais guias de turismo, ou somente para os profissionais que trabalham com alimentos e bebidas. Se eu vou para outros setores, eu posso contemplar alimentos e bebidas, hospedagem, o pessoal do entretenimento, dos eventos, os grupos que trabalham com lazer, e global vai envolver toda a qualificação profissional de todos os trabalhadores, de todos os setores envolvidos com o turismo do município de Pedro II. Vejam o quanto que isso também é muito abrangente. A ideia de abrangência, esse planejamento ele pode ser estratégico, tático e operacional. Eu vou explicar daqui a pouco a diferença de cada um deles. O envolvimento pode ser participativo e não participativo. E aí fica a pergunta e a dica. Vocês aí, sejam profissionais do turismo ou não, já participaram de alguma forma, ativamente, do planejamento participativo dos municípios de vocês? Ou do turismo dos municípios de vocês? Respondam aí no chat. Eu quero saber depois. Então, a ideia de participativa existe uma participação social? Não existe? Finalidade preventiva e corretiva. Preventiva, a intenção desse planejamento. A intenção desse planejamento é prevenir determinadas situações que aconteçam. A gente quer evitar, por exemplo, problemas sociais, como a marginalização, a própria... Eu usei o exemplo mais cedo da prostituição também. Então, eu vou pensar em ações para poder prevenir isso. Lá em Fortaleza, foram feitas diversas ações pela gestão do turismo lá de Fortaleza para combater, para corrigir o que acontecia em relação a esses problemas sociais. E aí, pessoal, consequentemente, a gente tem aí como um exemplo, né, ou uma ideia dessa correção, a diminuição dos pontos. Não sei se vocês, quem conhece Fortaleza deve saber, talvez, dessa diminuição dos pontos de prostituição na beira-mar. Até porque foram criadas outras feiras, empresas da área de alimentos e bebidas, eventos e outras estratégias que tiveram essa intenção de corrigir, a finalidade de corrigir. Bom, eu falei sobre a questão da abrangência. E aí, em relação à abrangência, Guinar ele vai apontar o seguinte: o planejamento estratégico, tático e operacional, ele vai ser executado da seguinte maneira, em relação à abrangência. Dentro de uma organização, isso se você trabalhar dentro de uma organização turística, ou o território em sua totalidade. Então, vejam que é amplo. A ideia aqui da abrangência do estratégico é contemplar toda a organização ou destino. Já no tático, não. A gente vai ter uma visão mais voltada para departamentos ou para áreas do território. A gente vai pensar o planejamento na praia
na praia, desculpa, da Pedra do Sal, que é uma praia que tem aqui, para depois pensar o planejamento do turismo lá no Porto das Barcas. Em relação ao operacional, com foco em uma atividade ou ação. Já em relação ao tempo, vejam a diferença também. O estratégico é no longo prazo, o tático é no médio prazo e o operacional no curto prazo. Em relação a quem vai tomar essas decisões, a alta direção, ou podemos dizer, se tiver uma administração pública do turismo no município, a gestão pública, o secretário de turismo do município. O tático seriam os profissionais, os subgestores que vão estar ali aplicando esse planejamento, e no operacional, os profissionais que estão supervisionando e que estão sendo subordinados aos gestores. E aí um ponto que o Ignar aponta é que os objetivos gerais, eles vão partir da abrangência estratégica, e os objetivos táticos, eles vão partir da abrangência, os objetivos específicos, eles vão partir da abrangência tática. Eu vou já explicar para vocês sobre como pensar esses objetivos para o planejamento, que vai ficar mais claro para a gente ter essa ideia, essa percepção. Bom, aqui Fernandes também ele traz alguns aspectos e classificações, eu não vou me ater, porque vejam, a gente já falou sobre isso, né? A ideia do temporal, eu acho que meu mouse não está marcando, agora está, do geográfico, do econômico, do administrativo. Eu trouxe para que vocês fizessem um comparativo, até porque está na literatura que foi proposta para a disciplina. Podemos seguir? Já estou aqui no meu tempo. Nossa. Níveis de planejamento. Bom, a gente falou aqui sobre o que é planejamento, falamos sobre os elementos, falamos sobre pressupostos básicos. Agora a gente vai compreender os níveis de planejamento. Que, segundo Barreto, esse planejamento ele vem num primeiro nível, que envolveria aquela visão para o local, para uma organização, para o desenvolvimento do turismo no Porto das Barcas, aqui em Parnaíba, ou na Serra da Capivara. Seria em um primeiro nível. Já o segundo nível vai envolver o quê? Um município inteiro, todo um território, todo um estado. Mas aqui, Barreto vai apontar para a ideia de município. Se existe turismo no município, como esse turismo ele é hoje? Quais são os pontos positivos e negativos? A partir dessa autoanálise, feita pelo profissional de planejamento, nós vamos pensar em ações corretivas. Lembram? Comentei agora há pouco. Já no segundo nível também, pode ser, o turismo ele não acontece aqui em Campo Maior. E eu estou só dando exemplo, tá, gente? Como nós podemos agir para pensar esse turismo no município de Campo Maior? Aí você vai ter essa perspectiva de correção, ou de se o turismo não acontece, como a gente pode pensar esse planejamento no nível 2, né, no segundo nível, para fazer com que ele aconteça em Campo Maior. O terceiro nível já vai envolver regiões turísticas, regiões, e aí vão envolver estados, e às vezes até nações. A gente tem um programa de regionalização do turismo que eu comentei anteriormente, que vamos estudar na nossa aula conceitual, que eu vou gravar, e o programa de regionalização, ele justamente propõe essa ideia de criar regiões turísticas, regiões dentro das regiões territoriais que vocês já conhecem do Brasil, e fazer com que essas regiões elas criem planejamentos contemplativos das regiões, para beneficiar as regiões todas, em sua totalidade. Como assim, professor? Se existem grupos de atrativos que contemplam 5 municípios do estado do Piauí, a gente vai pensar essa regionalização e esse planejamento num terceiro nível para atender a todos esses municípios. Ok? Em relação também à perspectiva geográfica, eu não vou nem voltar porque a gente já comentou, mas é muito uma ideia da OMT, de 2003, que fala sobre o planejamento
em escala internacional, nacional, regional e local. E aí é uma recomendação da OMT em seus manuais técnicos, se recomenda que haja essa preocupação em seguir aquilo que a Organização Mundial do Turismo propõe, para que nacionalmente se pense essas políticas. Claro, é um balizador. Os estados, nações, têm autonomia para definir, mas é um balizador. As propostas da OMT, a nível internacional global, são balizadoras para poder chegar até o nível local. Tranquilo, gente? Alguma pergunta até agora? Não, tranquilo, acho que está tranquilo. No chat não tem não, professor. Vamos esperar. Eu vi alguns comentários só. Então, gente, aqui, dando continuidade. Vimos os níveis, vimos os tipos de planejamento, e agora vamos compreender o planejamento no papel. Que é justamente essa ideia. O professor Filho quer falar alguma coisa, professor. Perfeito, professor. Não, gente, foi sem querer, eu trisquei aqui sem querer. Desculpa. Vou lhe perdoar, viu, professor? Tranquilo. Tô brincando. Mas, olha, eu estava falando, essa questão do planejamento, para não ficar numa perspectiva muito abstrata, a gente precisa compreender o que são planos, programas e projetos. Então, a ideia aqui, que é inclusive, eu salvo engano, um debate do Fórum 2 de vocês. Se eu não estiver enganado, tem alguma relação com isso. E aí, o que é esse planejamento no papel? A gente tem que entender o planejamento, né, essa ação sistematizada, processual, que vai ser colocada num documento. E esse documento ele pode ser esses três aí básicos. O plano, que é um documento mais abrangente, superficial, que vai contemplar todas as variáveis daquilo que se está planejando, no caso do turismo. Todas as variáveis do planejamento do turismo no Brasil, a gente tem exemplos de 4 planos nacionais de turismo. O primeiro deles é de 2003, governo Lula, 2003-2006, que é o primeiro Plano Nacional de Turismo. O segundo deles é de 2007 a 2010, também no governo Lula. O terceiro, 2013 a 2017, salvo engano. Esse foi uma transição entre o governo PT e o governo do Temer. E o último foi concebido no governo atual, governo Bolsonaro, de 2018 a 2022, que é o nosso 4º Plano Nacional de Turismo. Dica de amigo. Depois que vocês tiverem um time, vão lá no site do Ministério do Turismo, pesquisem os 4 planos existentes, conheçam esses planos, a gente vai debater isso na unidade 2, mas é interessante que vocês já se antecipem, porque isso vai ser contemplado no Fórum 2, tá? Então, se vocês já puderem ir lá, dar uma pesquisada nos planos, eu agradeço. Em relação à questão do programa, são conjuntos de projetos similares e ou complementares, e aí esse programa ele vai envolver, veja, a gente tem o plano ali, numa perspectiva maior, o programa, ele vai estar aqui, abaixo do plano, e vai contemplar projetos que sejam similares. Vocês vão perceber dentro dos planos nacionais de turismo que existem programas, como existem macroprogramas, existem programas, digamos que em escala menor, e esses programas, eles têm relações, eles são contemplados para ter essas relações, justamente para que tenham uma melhor efetividade em relação à sua execução. Tem um programa de acessibilidade e inclusão, tem um programa de desenvolvimento de segmentos do turismo, tem um programa de turismo sustentável, tem uma série de programas que vocês podem acessar lá em publicações do Ministério do Turismo. Vejam isso também, por favor. E, por fim, o projeto. O projeto é um documento mais específico e detalhado, e esse documento ele vai seguir à risca aquilo que está no plano do programa, até ser contemplado, né, enquanto um projeto, e esse projeto ele vai trabalhar muito a ideia de execução. O projeto, ele, de certa forma, ele tem uma maior palpabilidade, porque é a partir dele que vai se conseguir executar aquelas ações pensadas lá em escala maior e em escala geral no plano. Então, em relação ao projeto de qualificação do turismo,
que é contemplado pela Política Nacional de Qualificação em Turismo, pelo programa, desculpa. Então, vejam que existe essa integração. Aqui eu coloquei só um esquema no lado para a gente ver essa relação, plano, programa 1, projeto 1.1, projeto 1.2, e embaixo, Guinar também comenta para que vocês possam ter essa percepção de relações. Já voltando para o planejamento do turismo, a gente tem alguns componentes desse planejamento. Visualizem essa imagem, esse esquema, e no esquema a gente tem como sugestão, segundo Ignarra, que a gente tem aqui, para pensar esse planejamento do turismo, existem diversos componentes. Dentre eles, que são componentes mais diretos à atividade em si, atrativos e atividades turísticas. Quais são os atrativos que existem em Pedro II, em Campo Maior, em Oeiras, em São Raimundo Nonato e Teresina, que a gente vai promover? Quais são as atividades que podem ser promovidas nesses atrativos? E aí fica a dica que isso já vai servir para a atividade avaliativa que a gente propôs, as ações, que atividades a gente vai realizar turísticas para desenvolver o turismo do nosso município. Ok? A ideia de hospedagem também, que é um outro componente que vai ser contemplado dentro do turismo. Outras instalações e serviços turísticos, instalações para espaços de lazer, espaços de sociabilização, empresas de entretenimento também, que fazem parte aí, que são serviços dentro do turismo. Elementos institucionais, eu vi que alguns alunos no chat comentaram sobre o Conselho Municipal. A gente tem que ter essa institucionalização e essa estruturação dessa política de forma ordenada para que as coisas possam acontecer melhor. Outra infraestrutura, e aí, gente, está muito ligado à ideia. O que precisa no meu município para desenvolver o turismo? Você precisa de infraestrutura básica, água, luz, esgoto, infraestrutura de apoio, transporte, internet, serviços de telecomunicações. Que outras estruturas precisamos ter no nosso município para que o turismo aconteça? O que vocês visualizam aí nos municípios de vocês que poderiam se enquadrar enquanto outras estruturas? Deixem também aí no chat. E, por fim, a ideia de transporte, que também é muito importante. Gente, como é que a gente vai deslocar grupos de pessoas se o transporte ele não existe em um determinado local? Não vai rolar. Então, são elementos que precisam ser considerados, não é à toa que são componentes do planejamento, e vejam que existe aqui uma situação. Utilização dos atrativos turísticos e de suas instalações pelos residentes, porque se nós temos esses componentes todos integrados e desenvolvidos, o morador local, ele vai utilizar os recursos que são para o turista. Eu nem gosto dessa expressão recursos para o turista, porque dá uma ideia de apropriação do destino, não é? Tem vários teóricos que debatem, inclusive, sobre isso. Hall, Cooper, mas olha só, a gente tem que ver aqui que se há um equilíbrio nesse desenvolvimento, a gente vai ter a utilização de todos os públicos. Ou será que isso vai ficar somente para os grupos de mercados turísticos internacionais? E aí entra, né? Que tipo de turista nós queremos? Que tipo de turismo nós queremos? Como planejar esse turismo, envolvendo todos esses componentes, de modo que a gente consiga visualizar. É interessante ter grupos de mercados internacionais no meu destino? Se for, vamos pensar em ações e ideias que sejam contempladas nesse planejamento. Ou será que é melhor a gente focar no turismo doméstico? Reflexões aqui que a gente precisa fazer. Em relação às etapas do planejamento, Guinar ele vai dizer o seguinte: essas etapas, elas basicamente são essas: o diagnóstico, prognóstico, objetivos e metas, estratégias dos objetivos, implantação do plano, que vocês já sabem o que é o plano, né? Esse documento mais abrangente, que vai envolver todas as variáveis, e acompanhamento dos resultados. Olha só, eu quis colocar isso em relação, como se, em esquema de seta, para a gente entender que existe um início, esse início
ele vai circular, obviamente. Mas aqui a ideia de vocês verem a evolução. O diagnóstico é justamente o momento em que eu vou verificar as internalidades, as externalidades que influenciam no turismo do meu município. Então, no momento do diagnóstico, a gente vai... Vocês até fizeram já uma análise SWOT para poder verificar pontos fortes, pontos fracos, fortalezas e fraquezas, oportunidades e ameaças, para que, com base nisso, a gente consiga diagnosticar que turismo está sendo desenvolvido aqui, em Pedro II. Será que esse turismo em Pedro II está atendendo o que nós podemos potencialmente desenvolver? Fica aí mais um questionamento, né? Mas esse diagnóstico ele vai envolver isso. É que nem quando a gente vai no médico, você está com sintomas de uma determinada doença e você vai no médico, ele vai fazer o diagnóstico. Aqui o planejador, pessoal, vai ter esse papel de diagnosticar o que está acontecendo. O prognóstico vai justamente envolver toda essa ideia de tudo aquilo que foi levantado no diagnóstico. A gente percebeu como é que é o turismo hoje no meu município. A gente fez esse levantamento por meio de dados, por meio de grupos de estudos, por meio de discussões políticas, sociais, por meio de agendas públicas. Então, lá no prognóstico, a gente vai pensar em cenários de prospecção. Não de prospecção para a gente poder contemplar esses cenários, mas cenários que vão poder ser um cenário positivo, um cenário negativo, um cenário intermediário, nem bom e nem ruim, em que você consiga, com esse prognóstico, porque é uma antecipação, evitar problemas, ou minimizar, ou acabar com os problemas identificados no diagnóstico, ou potencializar aquilo de positivo que você viu no diagnóstico, certo? Então, o prognóstico é o mesmo esquema. Você foi no médico, agora você vai fazer vai tomar uma medicação, né? O prognóstico, para poder tratar aquela patologia. A ideia de objetivos e metas vai justamente envolver, e aí os objetivos nós temos que compreender, eles são propostos no infinitivo, esses objetivos, eles vêm de um geral para os específicos, e os objetivos, eles vão estabelecer aquilo que nós esperamos. Por exemplo, qualificar os profissionais do setor de hotelaria do município de Teresina. Isso é um objetivo. Está no infinitivo, certo? Qualificar os profissionais de turismo no setor de hotelaria de Teresina. Eu situei onde é que eu vou qualificar, só que quando eu penso no objetivo, eu tenho que estabelecer uma meta. A meta ela vai quantificar esse objetivo. E ela vai se relacionar diretamente com ele. Então, qualificar X profissionais, qualificar profissionais de 50 hotéis de Teresina. Então, você vai mensurar isso por meio da meta. Feito isso, nós vamos para as estratégias dos objetivos. Porque as estratégias são os meios para que os objetivos aconteçam. Para que eu possa qualificar os profissionais de Teresina da hotelaria, eu preciso de quê? O que vocês acham? E aí vocês podem estender isso e pensar essa análise para os municípios, os outros municípios, Campo Maior, São Raimundo, Oeiras e Teresina, já falei. E aí, o que vocês acham? Como é que a gente pode qualificar? O que eu preciso para promover esse qualificar dos profissionais da hotelaria? Eu preciso de... um Conselho Municipal de Turismo é interessante porque ele vai dar voz para aquilo que se deseja em relação ao turismo. Eu preciso de uma instituição de ensino que possa qualificar esses profissionais alinhando teoria e prática, relação de mercado com perspectivas teórico-conceituais. Então, a gente vai ter aí, por meio desses meios, né, como esse objetivo vai ser efetivado. Depois, nós temos a implantação do plano, que é esse documento aí geral. Se o plano foi aplicado, ele foi implantado, dentro dessa aplicação, nós vamos ter lá
alguns documentos que eu vou já citar para vocês, como matriz de controle de responsabilidades, e que você identifica que ator é responsável por determinada ação. Então, com base nisso, a gente consegue fazer esse monitoramento no documento plano para saber. Um exemplo, na minha atuação enquanto consultor, a gente tem um plano de desenvolvimento ambiental dos municípios que eu comentei com vocês mais cedo. Eu faço parte da equipe de turismo, tem a equipe ambiental, tem a equipe de cooperativismo, tem uma outra equipe que lida com a ideia de conservação ambiental. Então, lá nós discriminamos quem é responsável por cada ação. E aí a ação está muito ligada à ideia do projeto, né? Dentro do plano, que eu comentei com vocês. Plano, programa e projeto. Então, isso é muito necessário, a gente ter esse controle, porque esse controle vai ajudar a fazer com que a gente consiga acompanhar os resultados. Se são ruins, vamos rever. Se são bons, vamos rever também. Porque nem tudo que é bom pode durar por muito tempo. E o planejamento, lembrem, ele é mutável, ele não é intocável, ele não é permanente. Voltando aqui para a nossa slide. Aqui eu trago só uma perspectiva também de Petroc, que é um dos livros que eu penso que é base para vocês lerem, pessoal, se vocês puderem. Vocês encontram muitos livros do Petroc em sebos, baratos. Eu, inclusive, tinha um, mas o meu sumiu. E é de planejamento, inclusive, do turismo. Então, aqui no livro de Petroc, ele vai recomendar algumas etapas a mais, além do diagnóstico, prognóstico, aquelas outras que eu comentei com vocês. A análise macroambiental, que eu particularmente acho que se enquadra no diagnóstico, mas aí fica a literatura para vocês terem acesso. A definição de objetivos já vimos, determinar as prioridades, a identificação de obstáculos, criação de meios. Então, assim, ele vai fazer com que se torne de forma mais profunda esse número de etapas. Mas vejam que a conexão com a anterior proposta por Ignarra é a mesma. Pontos de controle. Avaliação do planejamento. Avaliação para saber se o plano ele está tendo efetividade. Aqui eu vou só, enfim, comentar rapidamente sobre a análise macroambiental, que é justamente essa ideia da análise macroambiental que tem relação com o diagnóstico. Eu preciso, seja uma organização, seja um destino turístico, seja um estado que está pensando em roteirizar territórios dentro desse estado, a gente tem que considerar que externalidades como essas que vocês estão vendo aí, a economia, a demografia, a política, vão influenciar no planejamento. E aí, para a gente evitar isso, pesquisas de mercado são essenciais, compreender a demanda, a oferta, compreender a estrutura do comércio local, ter dados estatísticos para poder, não só estatísticos, mas que qualifiquem, para a gente poder pensar no como ir de encontro a essas externalidades, que vão influenciar. Leia-se como exemplo a pandemia, as crises econômicas, as crises sanitárias que acontecem. Os impactos ambientais, a tragédia que aconteceu em Brumadinho, uma tragédia não, gente, um crime ambiental que aconteceu em Brumadinho, que, enfim, influenciou no turismo e influencia até hoje, não só no turismo, mas em outros segmentos. A análise macroambiental relacionada às internalidades aqui. Desconsiderem aqui esse errinho. Então, a gente vai visualizar o quê? Os recursos financeiros que nós temos na organização ou na prefeitura para desenvolver o planejamento do turismo, recursos humanos, e aí entram vocês, entra eu também, que quero estar atuando de forma técnica, colocando o conhecimento que eu tenho para fazer com que a gente consiga aí, desenvolver o turismo de forma mais equilibrada, recursos de capital, métodos de trabalho, marketing, enfim. E, como sugestão, o inventário da oferta e consideração dos pontos fortes e pontos fracos. Aqui eu aponto para vocês
o ciclo do planejamento, só para a gente entender, lá eu botei uma seta que é um ciclo, vai e volta, início e fim. A gente começa com o diagnóstico até chegar na revisão do plano e nas alterações quando se faz essa revisão do plano. Tranquilo? Para a implantação do plano, eu comentei com vocês que existem algumas responsabilidades que precisam ser definidas. A matriz de envolvimento é justamente sobre isso. Lá no programa, no plano que eu estou trabalhando como consultor, a gente tem uma matriz de envolvimento, eu sou o responsável pelo turismo, eu sei quais são as minhas responsabilidades, no que eu vou me envolver, o meu colega lá do ambiental sabe as dele, e assim sucessivamente. Porque, vejam, se não tem uma matriz de envolvimento, as pessoas elas não vão ter uma percepção do que elas têm que fazer. Então, a gente tem que ter essa ideia de que cada um é responsável para evitar choques de opiniões, divergências, e vejo que se aplica não só para o planejamento do turismo, mas em outras organizações, outras áreas, em outras escalas. A estrutura organizacional responsável, quem são os responsáveis por organizar e se responsabilizar pelo que está contemplado no planejamento. O Conselho de Turismo, que eu vi que vocês já citaram, eu sei que vocês já conhecem o Conselho, que é esse órgão importantíssimo, que infelizmente não tem em todos os municípios. Digam aí para mim no chat se nos municípios de vocês tem. Aqui em Parnaíba, eu confesso que eu não pesquisei, mas até onde eu sei, o Conselho ele está em stand-by, e isso é lamentável para um município do porte de Parnaíba, que já foi contemplado em várias políticas, tanto de financiamento, quanto políticas de estruturação do turismo. O Conselho, ele, inclusive, gente, fica outra dica, tem um vídeo que eu deixei para vocês, referentes ao Fórum 1 e a atividade 1 de vocês, a única atividade que tem na disciplina, para que vocês assistam, que fala justamente sobre essa organicidade pública do turismo nos municípios. E aí lá o foco é em Minas Gerais, porque é uma página de um órgão do turismo de Minas Gerais. Mas assistam, muito bacana para vocês entenderem o que é um conselho, como é que funciona, quem faz parte desse conselho, sociedade civil, o mercado, a gestão pública, organizações não governamentais, enfim. É interessante que vocês conheçam essa dinâmica. E esse conselho ele pode ser em escala municipal, estadual, regional e nacional. Exemplos. Parnaíba não tem um conselho atuante. Não sei se no município de vocês tem, não sei se deixaram aí no chat. Mas a gente tem um conselho estadual de turismo, a gente tem um conselho regional. E aí, quando eu vou considerar o conselho regional, não sei se vocês já vieram aqui na Rota das Emoções. É claro, quem já veio em Parnaíba já veio na rota. Mas tem 13 municípios além de Parnaíba, salvo engano, que fazem parte da Rota das Emoções. Existe um conselho de turismo regional, que vai envolver 3 estados. Então, esse conselho ele vai debater o desenvolvimento do turismo e o planejamento dele na Rota das Emoções, que tem como principais atrativos Delta do Parnaíba, Barreirinhas e Jericoacoara. E um cronograma de implantação, porque todo planejamento tem que ter um cronograma de implantação, segundo a GNAR. Falamos toda esse arcabouço teórico conceitual sobre planejamento, fizemos essa relação com o planejamento do turismo, trouxemos as etapas do planejamento, explicamos sobre o plano, o programa e o projeto, e agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o planejamento especificamente do destino turístico. Tem, inclusive, um capítulo muito interessante que eu deixei disponível para vocês, do livro de Cooper, Hall e Trigo. Ele fala justamente sobre esse planejamento específico, eu acho que é o capítulo 8. Leiam esse capítulo, ele é muito reflexivo, ele é muito potente. E aí, segundo Hall, Dredd e Jerkins, apesar do planejamento turístico ser reconhecido, a forma e o método empregados geram muitas controvérsias. Sim, se discute planejamento do turismo há muito tempo, mais especificamente
desde a década de 30, a gente tem discussões sobre esse planejamento, e se duvidar na literatura, nós vamos encontrar outros períodos, mas existem vários métodos, e métodos que não funcionam para todos os destinos. O que funciona aqui não funciona no destino litorâneo. Pedro II é um destino que tem uma outra geografia. E aí tem muita controvérsia em que sentido? Existe muito essa intenção de pegar um modelo e aplicar em todos os territórios. E não funciona, gente. A gente tem que considerar, e aí entra você, profissional de planejamento, para compreender aquilo que realmente funciona. E a IGAN vai recomendar no e para o planejamento o seguinte: prevenir impactos negativos e envolver todos os atores. Então, esse planejamento tem a intenção, a gente viu lá no início, impactos positivos e negativos, e o planejamento tem essa intenção, e deve ser integrativo. Turismo em simbiose com a conservação e recreação. E aí, será que é possível nós termos uma relação equilibrada entre conservação e recreação? Conservar é a gente conseguir manter aquele recurso natural ou aquele recurso de forma a extrair aquilo que é necessário. A ideia da recreação, eles usam esse termo, mas seria o termo mais voltado para o turismo, para a exploração. E aí, é possível a gente ter esse equilíbrio entre conservação e exploração, turismo? Então, o planejamento ele vai tentar equilibrar isso. Não vai conseguir acabar com os impactos negativos, mas vai tentar equilibrar. Esse planejamento também para o destino ele tem que ser multidimensional, considerar as questões ambientais, sociais, culturais, econômicas, todas as dimensões que envolvem um município, questões políticas, institucionais, administrativas. É uma ação política social. Planejar vem da gestão pública, né, principalmente nos países do Ocidente. Então, a gente tem uma ideia de ação política, mas que tem um viés social. E isso vai gerar conflitos, porque o mercado talvez tenha um interesse diferente daquilo que a sociedade necessita. A ideia também de ser estratégico e integrativo, já comentei sobre essa integração. Perspectiva regional, segundo o GAN, é interessante que haja uma perspectiva regional desse planejamento, mas a gente vai perceber que, inclusive no Brasil, a gente tem o programa que eu falei de regionalização, que regionaliza o turismo, mas também temos que saber até que ponto essa regionalização é ou não interessante. Segundo Cooper, Hall e Trigo, a gente tem aí como pontos para o planejamento do destino turístico, que esse planejamento ele é recente. Eu citei a década de 30, que na própria literatura desses autores, que foi a qual me embasei, eles falam sobre esse surgimento inicial, mas a gente vai ter aí com fortalecimento, com mais potência, esse planejamento na década de 60, no pós-guerra, né? Pós-guerra aí de alguns anos, os pós-guerras, aliás. As ações para o turismo, elas eram e são alocadas no planejamento urbano e regional, e isso talvez seja um problema, porque se não tem... Vejam só, se nós não pensamos, enquanto planejadores, o turismo enquanto uma área que ela é envolvida geograficamente num território, numa região, num contexto geográfico, mas esse planejamento ele é para o turismo. A gente tem que ter essa compreensão. Então, existe muito uma ideia de que se planejar o turismo é alocar, é pegar ali o que se pensa no turismo e colocar dentro do planejamento urbano e regional. Ler-se plano de diretores, ler-se outras políticas urbanas que talvez não funcionem, porque você não tem um olhar mais específico. Na literatura científica e técnica, em sua maioria, não considera o planejamento a parte da sociedade capitalista contemporânea. Gente, nós vivemos em uma sociedade capitalista que, enfim, existem processos de mercantilização, de exploração da mão de obra,
de superprodução, enfim, vários processos aí relacionados a esse contexto do capital, e a gente tem que entender que esse planejamento ele não pode simplesmente considerar que vamos conseguir reduzir os impactos ambientais, sendo que vivemos em uma estrutura sociopolítica capitalista e econômica também vigente, e que em sua totalidade é a que predomina. Como conseguir fazer funcionar esse planejamento se a gente não... É a mesma ideia que eu comentei com vocês, de aplicar o planejamento que eu desenvolvo no Rio de Janeiro para Fortaleza. Ou tentar desenvolver Barra Grande, como já está sendo desenvolvida, com um olhar de planejamento internacional. Jeri já passou por isso, Canoa Quebrada já passou por isso, e são exemplos que nós temos de planejamentos que, naquela época, não funcionaram. E que são reproduzidos e partem dessa base social capitalista, e econômica, principalmente. Uma reflexão, por que quando o Estado deve intervir? Será que é interessante sempre o Estado ter a mão do Estado ali predominando nessa atuação? Parcerias público-privadas funcionam? A gente tem alguns exemplos que mostram que isso funciona. Privatizações funcionaram de algumas coisas em alguns países, inclusive do turismo. Tem órgãos de turismo que são mistos, em países como a Espanha, salvo engano, Portugal também. Mas será que a gente consegue fazer isso também em outros contextos? Devemos considerar as necessidades de turistas ou da comunidade. Quem é que prevalece aqui? É uma dicotomia que a gente sabe que é trivial no turismo, vocês já viram isso várias vezes, mas quem é mais importante? Turistas para poder dar dinheiro para o município, para o destino, ou a comunidade local que vive ali? Necessidades dos turistas ou da comunidade, eu já coloquei, estou repetindo aqui, questões éticas e limites do planejador. Gente, isso aqui é muito... Eu já bati muito de frente em relação a isso. Eu fui aluno do curso de turismo aqui da UFDPA, e na época eu fiz parte eu era coordenador de projetos da empresa Júnior de Turismo, do curso de turismo, a Rotas. E nessa época a gente tinha como... Eu tinha essa relação com algumas prefeituras aqui da região para poder desenvolver ações da Rotas para o melhoramento do turismo. Mas tinham muitas questões que nós percebíamos que iam de encontro a mim, que era planejador. E nessa época eu já era turismólogo, tinha acabado de me formar. Trabalhava no Sebrae e estava sendo ali apoio dos alunos da época, do curso. Então a gente nós queríamos desenvolver algumas coisas, mas não conseguíamos porque tinha o governo ali do município dizendo, não, isso não funciona. Não, a gente não quer isso aqui. A gente desenvolve se vocês fizerem dessa forma. E aí vai de encontro à tua perspectiva ética. Porque por mais que você seja um profissional que vai ser remunerado pelo que você está fazendo, você tem que pensar de forma ética. Aquele projeto que eu estou assinando, ele pode gerar algum impacto ambiental, social, cultural, para aquela comunidade? Então são os limites que nós temos, inclusive de atuação, no sentido de dizerem o que nós podemos ou não fazer. Olha só, né? Mudanças de abordagem no planejamento. Segundo Cooper, Hall e Trigo, nos conceitos que norteiam o planejamento, a ideia de sustentabilidade que a gente vai estudar na última unidade, na nossa última live, que só vai ter mais uma live, infelizmente, e cidades criativas, que hoje em dia está sendo muito discutida essa temática das cidades criativas. No ambiente externo do destino, o que acontece externamente ao meu destino, o que acontece dentro do meu destino em relação a mudanças que são positivas para o turismo. Então, esses elementos eles têm que são abordagens do planejamento que agora estão sendo mais consideradas. E, por fim, mas não menos importante, eu queria trazer as tradições do planejamento turístico, segundo também Cooper, Hall e Trigo, que são 5
perspectivas são 5 discussões que eu penso que é importante vocês se aprofundarem. Que elas, inclusive, eu vou até aqui só situar para vocês. É o capítulo 8, eu acho que é o último capítulo dessa unidade. Gente, é muita coisa, isso aqui é muito conceito, é porque eu peguei 6, 7 capítulos e reduzi aqui em uma aula, para a gente poder discutir, tá? Mas eu espero que esteja sendo, aliás, compreensivo para vocês. E aí, em relação às 5 tradições de planejamento turístico, tem um quadro na página 105, que vai até a página 106, que deixa muito claro a diferença entre o ufanismo, a abordagem econômica e físico-geográfica, aliás, espacial, comunitária e turismo sustentável. Vou ser bem breve. O ufanismo vai visualizar o quê? O não planejamento. E esse ufanismo ele começa principalmente na década de 50. Não vamos planejar o turismo é o quê? É pegar os recursos naturais, recursos culturais, e fazer com que as pessoas, trazer pessoas, facilitar o deslocamento desses turistas, para que a gente possa ter uma massificação de visitação. O que a gente aprendeu, gente? Turismo de massa é positivo? Não, né? Então, se o turismo de massa ele não é positivo, a gente sabe que ele acontece, a gente sabe que ele traz retornos financeiros e econômicos, renda, emprego, mesmo que temporário ou empregos fixos, mas a gente tem ali uma ideia e um ideário de que esse turismo não precisa ser pensado, e que turismo é trazer gente para o destino. Ou seja, o destino ele vai se regenerar e vai conseguir combater todos os impactos que são sofridos pela massificação da atividade. Olha o dedo aqui, ó, não funciona. Tanto é que essa abordagem ela começa a ser esquecida na década de 90, mas lá perto já dos anos 2000. Eu aponto também a questão da abordagem econômica, que essa abordagem econômica ela surge mais ou menos na década de 90, e é uma abordagem que vai ter essa perspectiva de o turismo enquanto mais uma atividade que vai promover crescimento econômico. Lembram do conceito do início? Crescimento econômico, desenvolvimento em várias escalas? Pois é, a abordagem econômica ela foca nesse crescimento econômico. Consequentemente, a gente vai ter o quê? Vamos vender o destino, vamos estruturar esse destino, vamos ter fluxo. É uma extensão do ufanismo, do não acreditar que o destino ele pode se deteriorar. E a abordagem econômica, ela, no início, ela era muito visualizada nos planos. Tanto é que se vocês analisarem na literatura planos antigos, vocês vão observar isso. Foco na expansão da renda, aumento do produto interno bruto, inclusive nos planos nacionais do Brasil, vão lá em ações, em objetivos, vocês provavelmente vão encontrar foco na abordagem econômica. A abordagem físico-espacial é aquela ideia que eu comentei antes, de visualizar o planejamento do turismo com foco no territorial, urbano e regional, só que a gente tem que entender que planejar o turismo em Barra Grande é diferente de planejar o turismo em Parnaíba. Com Canoa Quebrada é diferente de Barra Grande. Jericoacoara é diferente de Barra Grande. Os municípios de vocês são diferentes. Então, eu preciso pensar esse planejamento para o turismo e não integrativo com o urbano, com o territorial, com o regional. Mas em coparticipação. A abordagem comunitária, que começa na década de 70, e essa abordagem comunitária, ela surge principalmente com aquela ideia de desenvolver o turismo em uma microescala, fazendo com que a gente consiga ter ações mais efetivas. Porque uma coisa é pensar o turismo no estado do Piauí, outra coisa é eu pegar um contexto e tentar uma comunidade, gente. É um locus muito pequeno, se comparado com um município, por exemplo. Então, se torna mais fácil essa abordagem comunitária, surge o turismo de base comunitária como um segmento importantíssimo. Eu acho que vocês estudaram isso em outras disciplinas, eu não vou me ater a esse conceito, mas é só para a gente visualizar que foi uma quarta abordagem. E, por fim,
o turismo sustentável, que é o que nós iremos estudar na unidade 3, eu não vou me ater a ele aqui agora, mas esse turismo sustentável se desenvolve a partir da perspectiva de multidimensionalidades. Sustentabilidade, ela deve ser visualizada enquanto uma ideologia, enquanto uma perspectiva conceitual aplicável, de modo que a gente consiga visualizar questões sociais, culturais, institucionais, ambientais, ecológicas, econômicas e por aí vai. Então, o turismo sustentável, ele precisa se desenvolver com esse olhar. Só que, será que a gente consegue ser sustentável? Isso é uma resposta que eu quero que vocês me tragam lá na unidade 3, na nossa próxima live. Então, eu vou aqui encerrar o compartilhamento da tela e vou voltar aí para a sala, gente, para a gente poder finalizar. Então, como eu havia dito, a gente passou do horário como sempre, né? Mas temos aí, começamos depois, tem esse ponto aí também. Eu queria, enfim, saber de vocês se tem alguma dúvida sobre o que foi colocado, se tem algum questionamento. Eu vi que tiveram algumas participações no chat. Professores, se vocês quiserem trazer alguma reflexão, esse é o momento. E é isso. Estamos aqui para construir juntos. Eu vou ler aqui a mensagem da França, aqui do chat, que ela disse que é um assunto bem interessante, porém complexo. Estudando muito todo o material e ainda não consegui fazer as atividades propostas. Aí o Tiago também endossou, disse, eu também ainda não consegui fazer. Aí o Ramon disse, falta de autonomia, mas acho que ele está fazendo relação com a gestão, a burocracia da gestão mesmo. E a Cídia pediu que você falasse um pouco sobre a atividade. Professor Francisco, você quer falar alguma coisa? Não, professor. Só agradecer aos esclarecimentos e agradecer também a participação de poucos alunos de Oeiras que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o Helder, Jane. Pessoal, hein? O Tiago, acho que a Ana Paula também estava. Mas depois eu converso com eles lá no grupo lá da disciplina. Pronto, perfeito. Gente, eu sei que é um assunto teórico. Gente, eu tentei aqui fazer 8 capítulos em uma aula de 1h30, não deu, sorry, mas a gente tentou aqui. Eu espero que tenha ficado compreensivo para vocês. Eu vou, já que não tem perguntas específicas, durante a minha explicação eu fui comentando sobre os fóruns e atividades. O primeiro deles e aí, antes de explicar o que eu queria situar a vocês, eu vou gravar um vídeo, como eu disse anteriormente, antes de iniciar a gravação, está registrado aqui, inclusive, que eu vou gravar esse vídeo explicativo sobre os fóruns, para situar melhor a vocês, e em relação também à atividade 1, a atividade única. Mas, gente, está muito moleza, está muito fácil, está mamão com açúcar. É só vocês pegarem, lerem todo esse material que a gente disponibilizou, que eu sei que é muito complexo, mas, assim, dá para vocês fazerem leituras ali interativas e relacionando com os vídeos que eu disponibilizei, dá também para a gente conseguir ter um olhar mais próximo do que se quer em relação às atividades. Tem vídeos muito massa que eu disponibilizei também, eu vou ficar indicando outros. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Tempero Drag, que fala justamente sobre, tem alguns vídeos bem interessantes, sobre questões relacionadas à política, à economia, à cultura, enfim. Eu deixei um vídeo lá sobre questões ambientais, espero que vocês assistam. Em relação às atividades, eu vou tentar ser rápido, já que a gente não tem nenhum comentário, e vou deixar um vídeo depois para... Aliás, eu vou gravar o vídeo depois, pretendo gravar nesse final de semana, para que a gente possa disponibilizar para vocês. Por conta do fato de ter tido que me isolar, né, eu acabei não conseguindo antecipar algumas questões minhas de aulas. Eu tenho aula para dar esse final de semana e na sexta, na pós. Então, eu vou tentar ver se eu consigo disponibilizar até o final de semana. Não vou prometer, mas acho que até segunda sai. Mas vamos lendo o material, viu, gente? E assistindo os vídeos. Bom, o fórum, o que eu quero de vocês?
Eu quero que no Fórum 1, que fala sobre, se eu não me engano, é planejando o turismo no meu município. É isso? No caso dele, eu quero que vocês visualizem as 5 variáveis básicas que influenciam, segundo Fernandes, no turismo. Aí eu lembro que tem lá estabilidade política e social, eu acho. Tem a questão, eu precisaria abrir aqui para eu lembrar. Tem a questão da participação da gestão, né, da gestão permitir que você, enquanto planejador, consiga desenvolver. E é o que eu quero. Eu quero que vocês façam esse olhar interno para o município ou localidade, de modo que vocês, considerando aquelas 5 variáveis que tem lá, vocês vão escolher uma para dizer qual é a que mais influencia no planejamento do turismo, ou mais de uma. Ficar a critério de vocês. Eu prefiro mais de uma, porque eu gosto de ver vocês escrevendo. Mas, se conseguirem fazer só com uma, tudo bem. Eu já vi que uma galera que foi produzindo ali fez os textos bem legais. Acho que foi do polo de Pedro II, não sei. Enfim. Mas o que acontece? Vocês vão destacar qual dessas dimensões é mais influente e menos influente no planejamento. É porque nesse primeiro momento vocês vão ter esse olhar inicial de planejadores do turismo. É o primeiro olhar de vocês enquanto planejadores. A gente viu os conceitos, entendeu o planejamento turístico, viu etapas, níveis, tipos de propostas de programas, planos e projetos, mas aí vocês vão ter esse olhar mais para dentro. Vou explicar melhor no vídeo. No Fórum 2, eu quero que vocês... Deixa eu lembrar aqui. Tá. É sobre a unidade 2. E nesse fórum, vocês vão pegar... A gente vai estudar as políticas públicas de turismo, planos, programas e projetos. Tem 4 textos maravilhosos, são 3, sobre essa contextualização histórica das políticas. Eu acho bacana vocês conhecerem. Isso, Helder, show de bola. Ajudando aqui, o professor que esqueceu das coisas. Mas é isso aqui, gente, ó. Eu estou até destacando no chat, não sei se vocês estão vendo. Vocês vão, só voltando para o fórum rápido, vocês vão escolher uma dessas variáveis, ou mais de uma delas, para comentar onde o planejamento aqui no meu município funciona e onde não funciona. E para que isso aconteça, se você não trabalha no turismo, você vai ter que fazer uma pesquisa em dados secundários, jornais, revistas, sites, tentar contato com alguém da Secretaria de Turismo, se tiver, ou de empresas de turismo, para saber qual desses pontos aqui eles são mais influentes e menos influentes. Tranquilo? No vídeo eu vou detalhar melhor. Pode falar, Nairan. Nairan? Bom, então, temos mais mãos levantadas aqui. A França levantou a mão também. Eu levantei a mão também. Estou com dúvida. Mas vai, pessoal. Quem quer falar primeiro? Vai, França. Primeiras damas. Não, professor, tipo assim, se o meu município ele não tem um turismo, ele só tem um potencial turismo, mas esse turismo não é desenvolvido, não é trabalhado. Aí o que eu faço? Como é que eu faço? A dúvida é essa. Porque eu gostaria de trabalhar exatamente a minha cidade, o meu município, mas ele só tem os potenciais. Ele não tem secretaria, ele não tem nada, ainda não tem nada. Eu tenho que começar do zero. Aí essa é a dificuldade. Aí eu sozinha, aí tem que pensar em tudo, entendeu? Mas olha, por exemplo, você que é moradora, você está falando você é de Pedro II, né? De Milton Brandão. Pronto. No seu município, se a gente parar para pensar, existe estabilidade política? Se existe, em que ponto isso existe? Isso influencia no turismo? Professor, não sei. Eu sei que é um momento complicado para se deslocar, né, para fazer pesquisa. Mas se puder, tenta contato com alguém que você conheça. Eu lembro até que eu acho que você é pedagogo, gosta de pedagogia. Tenta contato com alguém para saber se tem, né, essa influência política, se tem alguma política de turismo influenciando no seu município. Se não, então isso é um item que você não vai considerar. Pode falar, França.
Resolveu falhar, professor, agora. Eu não entendi, França, mas assim, em relação à questão... Ah, entendi. Em relação à continuidade administrativa, existe, se não tem secretaria de turismo, não tem alguma ação de turismo no município, se não tem, a gente precisa pensar. Aí você vai botar só pontos negativos, né? Só pontos que influenciam negativamente no planejamento. Se não tem planejamento, então não tem estabilidade política, aí você vai comentar por isso, por aquilo. O turismo aqui não tem uma política pública de turismo, não tem uma organização política de turismo para pensar as políticas. Você está entendendo? Professor, a parte do turismo que eu conheço no meu Sobradão, até o Rogério é uma das pessoas que fez parte de um grupo, de um projeto de pesquisa, não sei se o Rogério está me ouvindo, ele entende mais do que eu, porque ele participou desse projeto, eles foram grupos particulares, entendeu? Não tem uma política voltada para isso. Então, realmente parado o município, mas ele tem um potencial muito grande. A serra tem uma serra linda que quando a gente chega na cidade, eu não sei se tem alguém aí que conhece, mas é uma cidade linda, tem um potencial para tem vários atrativos turísticos, tem cachoeira, tem funa, tem pinturas rupestres, então é assim, uma diversidade muito grande. Até mesmo por turismo religioso, só que não tem uma política voltada para isso, e nem pessoas, assim, eu vejo até a mesma população, elas não têm um interesse, sabe, de trabalhar essa parte do turismo. São poucas pessoas, até mesmo as pessoas que vêm de fora, que gostam dessa parte. Eu não vejo um interesse por parte também da população. Aí fica difícil a gente trabalhar uma coisa que a gente não vê um incentivo nem da população e nem do poder, né, do poder político. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente compreender, que é o seguinte: será que essas pessoas, elas sabem o que é o turismo? Porque às vezes tem muito essa ideia também. Não estou dizendo que é o caso, tá, França? Mas assim, o município não desenvolve turismo, ninguém quer desenvolver o turismo. Tem muita gente que não conhece turismo. Eu já fiz. E como esse turismo vai beneficiar essa pessoa, entende? Então é um ponto que a gente tem que pensar. E aí, se talvez no seu município não tenha nenhuma dessas estruturas, você pode elaborar um texto dizendo, olha, falta isso, falta aquilo, falta perspectiva política, não tem continuidade administrativa, porque não existe administração do turismo, e aí eu penso com base nisso que eu li, na disciplina de planejamento, que pode ser melhorado, você está entendendo? Então, talvez, a reflexão que eu deixo, se não existe no seu município, a gente precisa começar a aplicar esse olhar de planejador turístico. Entendeu? E aí isso se aplica se estende para a Ana Paula e para outras pessoas que estão tendo essa dinâmica. Porque eu sei que é mais fácil o município considerado destino já turístico, ou que está mais organizado, ter essa facilidade de estrutura política, de continuidade dessas políticas, de atuação de grupos no turismo, mas se não tem, você pode fazer um texto nesse sentido, justificando nesse sentido, viu? Mas assim, gente, eu vou fazer o vídeo para tentar ser mais claro para vocês, dar alguns exemplos, é porque também não quero estender muito do horário, porque já são 9h08. Mas assim, a gente vai tirar essas dúvidas nos vídeos. E qualquer dúvida que vocês tenham, meu e-mail, o Anderson_ufpi@hotmail.com ou anderson.vieira.ufpi, eu acho, edu.com.br. E aí, outra coisa, se tiverem dúvidas, levem também para os professores tutores, se eles não souberem ou se eles quiserem conversar comigo, a gente conversa, a gente trabalha de forma muito integrada, tá bom? Então, podem aperrear aí o filho e a Maria do Amparo, que eles adoram ser aperreados, assim como os outros colegas tutores. Lá no meu polo, eles aperreiam a Elizabeth, que é quem cuida dos assuntos, das demandas deles, qualquer demanda. Entendi. Aí, se ela demora um pouco, que às vezes ela viaja para o doutorado dela, né, e às vezes ela demora um pouco por conta disso. Mas aí qualquer coisa, nós trabalhamos juntas também. Elizabeth, qualquer demanda,
A gente está repassando o professor, gente. Pode falar. Pronto. E aí a gente vai conversando, gente. Se preocupe, não mandem para eles ou mandem para mim que a gente tenta resolver. E assim, eu vi que a professora falou aí da Elizabeth, o filho também acho que está nesse mesmo rumo, todo mundo no doutorado, né? E eu também, no doutorado, a mesma luta. Eu sei que você faz também, o filho faz, eu acho. Não sei se a tutora de Campo Maior saiu. Ela saiu, né? Saiu, a Mayra saiu. A Mayra. Nossa, tá todo mundo... Gente, calma que a gente tá aperreado, viu? O doutorado tá para deixar todo mundo aqui desequilibrado. Mas vai dar certo. Tô brincando, viu? Desequilibra não. Mas olha, só calma com a gente responde a gente tá se organizando para responder da melhor forma possível. E aí o Fórum 2, eu vou ser bem rápido. O Fórum 2, vocês vão apontar se tem uma política que incide ou incidiu no seu município e dizer qual é ela e como incidiu. É isso que eu quero no Fórum 2. No caso da França, se ela pesquisar e ver que tem uma política, gente, que é o mapa do turismo do Brasil. Será que teu município, França, não está sendo contemplado? Pode ser que ele seja contemplado. Então, se você vê que ele é contemplado, você já pode colocar lá, olha, tem essa política do Ministério do Turismo, do mapa do turismo, que contempla o município de Miguel Alves. Então, eu acho que é bacana vocês... Isso, valeu, Helder. Justamente isso, comentar, né, se incide ou se não incide, e explicar como, onde, quando. Depois que eu der essa aula conceitual sobre as políticas, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Certo? E aí, gente, na atividade a atividade está muito fácil. Vocês vão pegar e vão visualizar o turismo também do município de vocês e fazer um esboço de plano. Um esboço. Professor, é para fazer um plano de 10 laudas? Não, é só um esquema. Vocês vão contemplar ações dizendo o que vocês fariam no diagnóstico, quais são as ações do diagnóstico, pode ser de uma até quantas vocês quiserem, mas desde que seja uma ação, lembre que o diagnóstico vai analisar essa questão das externalidades e das internalidades, vai analisar também tudo aquilo que já acontece no turismo do município. Então, você vai pensar em ações para isso e naquele quadro você vai contemplar quem vai executar. É o Conselho Municipal de Turismo, se não tem conselho. É a gestão pública do turismo, se não tem gestão pública do turismo. É a gestão do município? Ah, professor, não tem como eu saber. Não tem como a gente saber. Mas a gente vai hipotetizar, porque a ideia é saber se vocês entenderam como é que se esquematiza, faz se vocês compreenderam as etapas do plano. Mesmo que seja... que na minha intencionalidade, eu queria que vocês fizessem um plano de turismo. Mas como a gente não tem tempo para isso, infelizmente, vocês vão pegar essa degustação e quem sabe mais na frente a gente aprofunda isso. E aí eu vou também no vídeo explicar melhor. Tudo bem? Gente, isso, Helder. Mais alguma dúvida, mais alguma sugestão? Tranquilo e favorável, podemos ir para casa. Podemos ir-se embora. Acho que, já que ninguém se manifestou, né? Eu acho que a gente pode. Então, eu agradeço extremamente a participação de vocês. Sempre é muito bom estar aqui, sempre é muito bom estar trocando com vocês experiências e discutindo sobre aquilo que a gente gosta de fazer, que é falar sobre turismo, e falar sobre turismo com pessoas que também querem aprender sobre turismo. Então, eu desejo uma boa noite a todos e a todas, e a gente se fala. Tranquilo? Qualquer dúvida, aperreiem a gente aí. A gente está aqui para isso. Então, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, gente. Obrigado, professor. Até mais um Amparo. Boa noite, alunos. Boa noite, professor Filho. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, alunos. Estamos aí. Boa noite a todos. Boa noite, Manu. Até mais.